Boa tarde a todos. Uma satisfação então muito grande estar aqui presente. Agradeço especialmente a comissão organizadora, em nome do Marcos Garrafa, do Alencar, da Emater, essa oportunidade de estar aqui em 3 de maio, né, e discutir um tema tão importante quanto que é essa possibilidade então de uma segunda safra de verão, né, trazendo então aí várias possibilidades para os produtores dentro de um contexto bastante, digamos assim, complexo, né, em termos de custos de produção, enfim, e vários outros aspectos que posteriormente a gente vai debater. Né? Nós propomos para a comissão organizadora e eles aceitaram da gente. São 2 momentos, né? Tem os relatos e depois tem um segundo momento onde traz a soja safrinha, então, relacionada com outros aspectos, fitossanitário, variedades, climáticos, enfim. Então, nós propusemos e foi aceito, nós fazemos, então, todas as apresentações, né? Tanto antes do intervalo quanto depois do intervalo, e aí, no final, a gente compõe a mesa, junto com os debatedores, e aí sim fizemos então um debate, né, sobre todos os aspectos, considerando então que a gente vai ter todas as apresentações realizadas. Então nós entendemos desta forma, e aí agradecemos a comissão organizadora, né, por nos aceitar então essa proposição. Nós acreditamos que com isso nós tenhamos um debate muito mais profícuo, né? Uma vez que a gente vai ter então todos os aspectos para a gente discutir de fato essa questão dessa possibilidade de uma segunda safra. Muito obrigado a todos e repasso aqui a coordenação então para a gente dar continuidade ao painel. Com muita alegria que eu venho aqui relatar o que eu faço lá onde eu moro, Dr. Maurício Cardoso, município vizinho aqui, a 35 quilômetros de 13 de maio. A gente faz safra verão, milho, agora já está plantada a safra, inclusive eu planto assim 45 hectares de milho e mais 40 hectares de soja, total 80 hectares. Divido isso meio a meio praticamente. Minha safra de milho já está plantada. Então, eu pretendo agora colher esse milho em meados de final de dezembro, início de janeiro, e introduzir aí a segunda safra, que seria o soja, que falam safrinha, mas eu me refiro que seja safra, porque lá o que a gente faz, a safra era considerada safrinha, hoje não, hoje ela vem a ser safra. Por quê? Porque ela se dá muito bem. Ela se dá bem devido aos tratos culturais, a adubação, os fungicidas, a gente não deixa a desejar, é preventivo, não deixa a ferrugem se instalar. Primeira coisa, é preocupante com a ferrugem, hoje nós dominamos ela, porque tem variedades também que são inox, resistente, tolerante, não resistente, tolerante à ferrugem. Com isso tem ajudado a produzir mais e melhor. Contando que isso vem a benefício do produtor, sendo uma renda extra, porque hoje a situação do produtor rural não é apenas a rotação, mas sim ele se foca bastante na questão econômica, na rentabilidade em produzir mais e ter mais renda, entende? Então, por isso, a gente está preocupado em produzir cada vez mais. A seguinte, relação em última safra, eu tive lá uma rentabilidade assim não muito satisfatória devido ao clima. Essa última safra que passou agora, lá para nós deu estiagem. Foi plantada em janeiro, aí deu uma chuva apenas para nascer, outra que foi em fase de crescimento e outra em formação de grãos. Foi pouca chuva para nós. Então assim, eu tirei em média lá 31 sacos, eu colhi em cima da safrinha. Do ano passado. Não, do um ano anterior foi melhor, que eu estou me referindo desse ano agora. Esses 31 sacos foi desse ano, dessa última safra.
Do ano passado, eu tive um resultado muito melhor, porém, em torno de 50 sacas por hectare na safrinha. Só que a gente põe na terra sem saber o que vai dar, dependendo do clima, né? Tem que vir de cima, mas a gente faz a nossa parte, tentando sempre produzir melhor e mais, né? Questão de gasto que eu tenho em safra normal e safrinha, é parecido, não difere uma de outra. Até o soja safra normal, ele se torna mais barato, porque é uma cultura que você tem, assim, ó, de botar menos fungicida, de repente uma aplicação a menos, mas em questão de adubação, semente, tratamento de semente, é tudo igual, plantio, colheita, não difere de nada, é os mesmos gastos que você tem, questão de safra normal e safrinha. Porém, a gente corre o risco sempre da intempérie do tempo, né? A gente não escolhe o que vem de cima, a gente tem que aceitar, fazer a nossa parte. Eu hoje lá estou me sobressaindo bem com milho e soja, segundo plantio, em cima de milho, seria soja em cima de milho. E todos estão conseguindo ter um bom resultado, todos eles. Seria esse os meus relatos. E eu acho que eu estou fazendo, dentro da minha lavoura, estou fazendo o que eu penso a coisa certa, entende? Que não há muito o que inventar para nós, é fazer, tentando sempre melhorar. Lá para nós, o nosso clima tem ajudado a produzir a segunda safra muito melhor do que aqui para a região de 3 de Maio, Santa Rosa, para dentro do estado, entende? Porque nós temos um clima diferente lá. Nosso clima, ele é no Vale do Rio Uruguai, um clima mais quente, mais úmido. Então, com isso, a segunda safra se destaca melhor. Ela vem produzir bem. Assim, ó, em questão também de épocas de plantio, segunda safra, a gente tenta antecipar sempre o quanto possível o plantio no máximo até o dia 20 de janeiro, início de dezembro ou dia 20 de janeiro. Por isso a gente planta variedades de milho que vem a ficar pronto antes desse período, início de janeiro, a gente já tem que estar colhendo, para poder antecipar o plantio da segunda safra, que seria o soja. Para ele se dar melhor, em condições mais favoráveis de produção. Seria isso um relato. Infelizmente o Paulo Pires ele não pode participar, e eu estou aqui então em nome da FECOAGRO e também da CCGL, como uma instituição representante das cooperativas, para trazer a visão, né, sobre essa questão da soja safrinha, né, esses riscos e essas oportunidades. Tá, então, é mais um apanhado geral que eu quero fazer rapidamente aqui para pontuar algumas coisas. O discurso ele casa muito com esse relato do produtor, porque a gente sabe que existe um elo muito próximo de ligação entre as cooperativas e produtores, então é mais ou menos essa linha que a gente quer pontuar aqui nesse momento. Então, dois momentos, brevemente, para passar para vocês, que é importante fazer em relação a essa questão de riscos e oportunidades quanto à questão da soja safrinha. O primeiro deles, fazer uma contextualização econômica, né, naquela linha que o produtor mesmo comentou, né. Existe um interesse hoje muito forte dos produtores por tentar viabilizar, inclusive, e principalmente a cultura do milho. E aí nós temos vários pontos a serem considerados, é o que as cooperativas estão enxergando e como elas estão vendo isso, né. Primeiro deles, a diluição dos custos fixos na propriedade, né? Vamos pensar a propriedade rural como uma fábrica, por exemplo. Nós temos que otimizar essa fábrica um número maior de dias no ano, e é isso que o produtor tem buscado fazer, e por isso que ele tem buscado esse encaixe da relação entre soja e milho safrinha nesse sistema, no caso. A questão da liquidez que a cultura da soja apresenta, então ela tem um comércio muito interessante para o produtor, e isso no contexto econômico ele também é bem interessante.
E a necessidade de rotação de culturas. Os produtores, eles hoje também estão preocupados com isso, e esse foi um meio que eles conseguiram, por exemplo, usar, né, em certas regiões. É importante pontuar que existem as peculiaridades regionais, mas de colocar um milho no sistema. E esse sistema de soja e safrinha, nós temos duas situações: a questão de milho mais soja e safrinha, e o sistema soja mais soja e safrinha, né, que o produtor, inclusive, aqui comentou que já dá para ser considerado como uma safra. Então, é sim interesse das cooperativas esse contexto de otimizar mais as culturas, porque isso mexe em toda a cadeia produtiva, mexe no complexo dos insumos, mas também a cooperativa está muito preocupada com a sustentabilidade e com a rentabilidade do produtor. Então, é bom que isso seja pontuado aqui, porque muitas vezes a gente pode ter um retorno financeiro pontual, mas isso precisa ser viável a longo prazo. E é por isso que, como instituições de pesquisa também, acho que a gente precisa chamar essa responsabilidade para tentar viabilizar esses sistemas, porque dizer que daqui a um pouco alguma coisa está certa ou está errado, nós precisamos apresentar soluções para isso também, tá? E nesse contexto mais técnico agronômico, em relação ao sistema milho, soja e safrinha, né, como eu ponderei a questão do retorno financeiro no ano todo, pense um produtor investindo no ano todo com a cultura do milho e o milho tendo que pagar toda essa conta. Então, todo investimento, desde a cobertura do solo até a semeadura, anualmente precisa ser paga pelo milho. Então, esse foi um meio, na questão milho mais soja e safrinha, que o produtor utilizou para ter mais retorno econômico e diluir os custos anuais. Então, o soja também contribui para pagar essa conta do ano, né? Viabilizar o milho, aí a gente está falando, né, do lado, né, todo da conservação do solo, a questão da adição de mais palhado ao sistema, a opção por rotação com outros princípios ativos herbicidas que vão na cultura do milho, então que facilita a parte de controle de plantas daninhas também, que é um ponto importante, né? E também, como aqui seria como um ponto negativo, que muitas vezes, né, o produtor mesmo comentou aqui, nós temos uma janela muito curta entre a colheita do milho e a semeadura da soja, e às vezes essa condição de solo, a umidade do solo, ela não é tão ideal como se preconiza para esse processo. E isso pode trazer, no longo prazo, um prejuízo, né, no quesito da conservação do solo. E aí também essa questão do vazio sanitário, né, que quanto mais tardia for a semeadura, e dependendo do material que a gente utilizar, né, um grupo de maturação talvez um pouco mal posicionado, pode atrasar muito essa colheita, e aí a gente reduz o tempo, e aí a gente entra nas questões de impressão de inóculo, né, a questão de indução de resistência para os princípios ativos, que hoje, se a gente for falar na área de fitopatologia e entomologia, o número não é muito grande, mas isso eu sei que a gente vai ter uns especialistas falando na sequência, então é só para pontuar que as cooperativas têm a preocupação quanto a esse tópico também. Tá? E para finalizar, dentro desse contexto técnico agronômico, também a questão do soja mais soja safrinha, que seriam o plantio monocultivo de 2 safras de soja, que também tem um fator econômico produtor no curto prazo, mas que as cooperativas estão preocupadas como isso vai se comportar no longo prazo, né? Pelo fato da ausência de rotação, restos culturais da mesma cultura, e a gente tem, né, nesses novos materiais o aumento a cada ano de doenças radiculares, doenças de final de ciclo, que pode sim ser um problema assim, que pode se agravar. O menor aporte de palhada ao sistema, pelo fato da ausência do milho ou de outras plantas de cobertura, né? E aí a gente esbarra também nessa questão de conservação e qualidade do solo, né? Filtração de água e tudo mais. Então são pontos que hoje as cooperativas como um todo, elas estão preocupadas, mas elas querem pensar e tentar aproximar a pesquisa do produtor para tentar viabilizar esse sistema e pensar que esse sistema seja sustentável, tanto para o produtor quanto para o meio ambiente. Então pensar todos esses elos da cadeia. E aqui nesse contexto também de soja mais soja safrinha, essa questão do aumento da pressão de seleção, que pelo fato de nós termos soja no sistema por um longo período, também pode facilitar.
Então, só algumas considerações nesse ponto de vista, né, que a gente está trazendo aqui, nessa visão geral, né, pensar muito em rentabilidade do produtor, é isso que o produtor enxerga nesse sistema e por isso que ele vem adotando, e esse tema vem crescendo em muitas regiões, né, e pensar também em sustentabilidade para o sistema produtivo como um todo no longo prazo, que é o mais importante de tudo, né, e que isso chamando, digamos assim, a responsabilidade, inclusive para nós como instituição de pesquisa, que nós precisamos promover soluções e apresentar alternativas viáveis para o produtor, né? Então, esse é um papel importantíssimo que nós temos que começar a trabalhar pensando na viabilização desse sistema. Ponderar erros e acertos e tentar encontrar o melhor caminho para isso. E a pesquisa, para isso, ela precisa também se aproximar muito mais do produtor. Em alguns momentos a gente tem um distanciamento hoje, o produtor encontrando suas próprias alternativas, porque é ele que está no dia a dia ali, né? E a extensão, e junto com a pesquisa, trabalhar mais próximo dele para tentar acelerar esse processo. E de modo geral, então, que as cooperativas hoje, elas com certeza prezam por soluções técnicas, né, mas que sejam sustentáveis ao sistema de produção e que também elas viabilizem a atividade e agreguem renda ao produtor. Só dessa maneira a gente vai viabilizar, né, dentro desse enfoque geral, que o produtor se mantenha na propriedade e que todos ganhem, e que o ambiente também ganhe, então, e que o sistema produtivo ele se mantenha também para as próximas gerações. Então esse seria um apanhado geral que a gente gostaria de fazer em nome das cooperativas e mais uma vez agradecer o convite e a participação em nome aqui da CGL e também da FECOAGRO, na pessoa do Paulo Pires. Muito obrigado. Sou engenheiro agrônomo, coordenador técnico da Vacaro Agronegócio de Erechim e atualmente atuo na empresa há 12 anos. E hoje, a convite da Sergs, nós vamos discutir um pouco a visão da associação das empresas cerealistas do Rio Grande do Sul a respeito da soja safrinha, ou segunda safra, nos riscos e oportunidades. Pois a Sergs hoje atua com 60 empresas, são mais de 250 unidades de recebimento, e nesse recebimento nós temos uma forte atuação com assistência técnica, com acompanhamento de muitos produtores e fazer um vínculo real da pesquisa, da geração de informações. Aqui nós temos CCGL, temos Embrapa, temos diversas empresas obtentoras de tecnologia e, na opinião da Sergs, o grande desafio hoje é buscarmos a informação, otimizarmos ela e fazer essa decisão junto com o colega produtor, junto com os nossos agricultores, para que a gente possa ser mais assertivo na tomada de decisão e entregar para esses produtores todo um cenário onde a gente possa realmente valorizar o cenário e realmente entregar a importância que a cultura da soja tem como cenário dentro do Brasil, do Rio Grande do Sul, a questão econômica. A gente fala muito em balança comercial, tem muita estratégia, tem muita condição em jogo, porém, quando se trabalha no Rio Grande do Sul, nós estamos aqui próximos a Santa Rosa, berço nacional da cultura da soja, e quando a cultura da soja iniciou no Rio Grande do Sul, nós falamos em adaptação. Eu lembro muito bem, hoje tive o privilégio de reencontrar professores, o Dr. Haroldo, na aula de genética, ele comentava conosco, é papel da genética buscar adaptação, é papel da pesquisa buscar alternativas para que a gente possa otimizar, como o colega das cooperativas bem comentou, uma maneira ou a forma que o agricultor possa utilizar essas ferramentas. E para isso a Sergs está disposta a discutir e visualizar. A Emater aponta que dentro do Rio Grande do Sul, no cultivo de verão, em média nós temos praticamente 8,5 a 9 milhões de hectares cultivados. Nós falamos de 5,7 milhões de hectares de soja, 1,1 milhão de hectares de arroz, 720 mil hectares de milho e 60 mil hectares de feijão entre safrinha e safra. Nesse sentido, é importante frisar que como que está o nosso inverno gaúcho? Como que está o nosso outono, principalmente? Nós estamos aqui falando de painéis, discutindo segunda safra, discutindo a importância da cultura ou de uma alternativa de renda para o nosso agricultor, mas se nós falarmos um cenário de 8, 9 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, quantos milhões de hectares dentro do inverno ou do outono estão sendo utilizados?
Os dados da Emater apontam que aproximadamente 5 milhões ou 5 milhões e meio de hectares eles estão em pousio, em áreas de pastagem, sem manejo, sem se preocupar com as plantas de tiguera, que aí sim são fonte de inóculo, são beiras de estrada, são áreas cultivadas que muitas vezes a gente observa e existem particularidades regionais. Na visão da SERGS, hoje nós não podemos trabalhar muito na situação de vamos ou não vamos fazer safrinha. Esse é um fato muito amplo, porque nós temos regiões, como o nosso colega produtor bem comentou, que entregam uma média, dividindo o Rio Grande do Sul em 3 cenários: Planalto 60 sacos, 3.600 quilos, Missões 54 do Sul, pouco prejudicado nessa safra, com 30, 35 sacos devido à estiagem. Porém, na condição regional, hoje se discute em segunda safra, ou safrinha, entre 45 e 54 mil hectares. Existe ainda uma divergência nessa informação. Quando a gente fala nessa divergência, nós precisamos entender, e na visão da SERGS é muito importante que, como os estados que fazem essa segunda safra, ou a safrinha, como foi bem comentado pelos colegas anteriormente, conduzem, que é sobre antecipação da cultura da soja e milho na sequência, ou milho e soja na sequência, tem vazio sanitário estabelecido, fazem manejo sobre essas áreas cultivadas. E aí nós observamos como o Rio Grande do Sul comenta e conduz até o momento: antecipa sim soja e milho, trabalha com soja sobre milho, ou trabalha com soja sobre soja, que aí sim o cenário é assustador, pensando no manejo, na questão de fitopatologia e principalmente pragas e doenças. Mas na visão da SERGS nós temos riscos sim. O risco de antecipar, ele é muito regional. Se nós pegarmos o Alto Uruguai Gaúcho, eu trabalho, nasci em Erechim. Erechim nós temos geadas em setembro. Eu posso antecipar muito a semeadura de milho? Ou eu preciso trabalhar com um híbrido que tenha uma flexibilidade um pouco maior, que eu possa antecipar essa janela e eu possa entregar para a minha segunda safra de soja uma alternativa? Nós, como profissionais, como agrônomos, como pessoas que influenciam diretamente o produtor, temos que entregar essa solução para ele. A SERGS visualiza isso e busca, sim, observar que existe uma pressão de pragas e doenças. Nós temos fonte de inóculo, porém eu friso, na questão de pressão de produtos e fonte de inóculo, nós temos que observar muito o cenário. Eu tenho áreas de pousio, onde eu tenho proliferação de pragas, de doenças, de plantas daninhas, e eu encontro ferrugem. Quantas geadas nós tivemos esse inverno? Professora Carolina, doutora, se me permite, tivemos controle natural, o frio fez esse manejo para nós. Então só vou voltar um pouquinho aqui para frisar que nós temos aqui risco humano. O risco humano, ele é produtor, e nós profissionais, nós como pessoas do dia a dia, estamos influenciando da forma correta, carregando a informação que a pesquisa gera, a universidade, as instituições cooperativas, as empresas. Sim, nós precisamos de produtos, precisamos de pessoas, mas principalmente tomar decisão e analisar o risco econômico, porque existe um cenário que, quando o produtor chega e fala: a SERGS, Mauro, eu estou te entregando a renda da minha família na safra toda, tenho responsabilidade sobre isso? Temos responsabilidade sobre isso. Então a SERGS busca e frisa que nós precisamos buscar e entender essa oportunidade que o agricultor vê. Nós também, como a SERGS, vislumbramos que nós precisamos ter renda na propriedade e na cadeia, precisamos otimizar o recebimento de cereais, precisamos ter sim a comercialização de insumos, precisamos fazer com que o produtor dilua o seu custo fixo, utilize máquinas, mão de obras. Nós temos que diminuir o vazio outonal, buscar uma alternativa para cobrir esse solo, para manejar essa planta tiguera que está aí, e buscar, nesse cenário, entender que a segunda safra, aqui é um exemplo de uma área de um produtor de semente que a gente acompanha, onde a soja foi semeada dia 20 de janeiro, nessa última safra. Essas são imagens da safra passada, e é possível entregar uma condição. Qual é a diferença aqui? É safrinha, é segunda safra ou não? Nós estamos manejando, não está ficando a Deus dará. Nesse cenário,
A Sergs entende que nós precisamos de nutrição, de genética, de manejo, escolher cultivares, adaptar junto com as obtentoras. O que eu posso fazer com o milho nesse momento, com a cultura da soja? De que forma nós vamos nos posicionar para que o nosso produtor consiga otimizar o seu cenário produtivo e entregar rentabilidade para o sistema. Mas principalmente nós precisamos discutir essas opções juntos. Nós não podemos e de forma alguma devemos chegar aqui e dizer não podemos ou não vamos fazer segunda safra, safrinha, como queiram. Mas eu acredito que nós precisamos conscientizar, nós precisamos estabelecer regras. E quando a Sergs comenta em estabelecimento de regras, tem que estar claro. Hoje começa, amanhã termina. Como que nós vamos fazer? Para quê? Porque com um trabalho mútuo e de todos nós que estamos aqui, conscientizar pessoas. Pessoas, eu digo, profissionais, engenheiros agrônomos, instituições de pesquisa, empresas, universidades, para que isso chegue no produtor. Tendo sim um vínculo, pois esse é o cenário do sistema. Nós não estamos falando aqui de produto, nós não estamos falando aqui de pessoas sozinhas. Nós precisamos parar de pensar no Mauro ou numa instituição isolada e começar a unir essas forças para que a gente possa utilizar todas as ferramentas que, como os colegas da manhã comentaram, que a tecnologia traz. Quão mais fácil é hoje entender ou trabalhar, buscar um material genético, buscar uma alternativa de produto. Nós temos ferramentas, então nós precisamos usar ela. Nesse contexto, a Sergs agradece a oportunidade e ficamos à disposição. Muito obrigado a todos.